Boa noite a todos. O nosso tema de estudo dessa noite é a psicologia da oração. Então, num primeiro momento do estudo, nós falaremos do que é a oração, né? E num segundo momento, o trabalho psicológico que a oração pode nos oferecer. A oração, ela está ligada a uma lei natural, que é um dos aspectos da lei divina ou lei de Deus. O que significa isso? Que os homens já nascem, é um sentimento inato nos homens, essa ideia de se ligar ao maior. Leon Denis, no livro Depois da Morte, fala muito sobre isso, né? Que o homem tem a necessidade de fugir ao que é perecível, ao que muda, né, da matéria, e se ligar ao que é imutável, né? o que nos eleva. Então, em todas as culturas, em todas as épocas e em todos os lugares, o homem sempre sentiu essa necessidade de se ligar ao Criador, através da oração. No Livro dos Espíritos, na questão 659, é perguntado: qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele ou, né, com a espiritualidade superior, que são os seus prepostos, né, os trabalhadores de Deus. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar. Jesus, quando aqui esteve, ao ensinar o Pai Nosso, ele começou, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, louvar o nosso Criador. Nós podemos, com a prece, pedir coisas, podemos e devemos usar esse recurso, e agradecer. Nós, como somos eternos pedintes, muitas das vezes nós pedimos muito e esquecemos do agradecimento. Então, o agradecimento deve ser também algo que nós devemos praticar e muito, porque temos muito a agradecer. Jesus, nosso grande exemplo, nosso grande modelo, quando aqui esteve em seus ensinos, nos mostrou a importância da oração. E ele próprio orava, se comunicava muito com o Pai, né? Tanto que em Mateus está dito, Jesus fala: pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Então, Jesus nos mostrou a importância da oração, desse grande recurso à nossa disposição, e nos seus ensinos ele nos apontou qualidades que a prece deve ser, né, para ser eficaz. E aí nós utilizamos dois itens do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obterei, e é o item 1, os itens 1 e 2. O primeiro item está no Evangelho de Mateus. Então nós vamos analisar o ensino de Jesus e vermos qualidades dessa prece. Jesus nos disse: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. O que Jesus quis dizer com isso? Que a oração, a intenção é tudo, em todos os nossos atos. Então, se você ora para mostrar vaidade, orgulho, para que os outros vejam o que você está fazendo, isso se perde. Como ele diz, eles já receberam a recompensa, eles queriam ser vistos. Então, a oração é algo maior, a intenção é fundamental. E depois ele falou: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. O que Jesus nos mostrou? A necessidade desse recolhimento para a oração, desse momento íntimo que nós temos com o Criador ou com a espiritualidade maior, de extravasamento íntimo. Jesus não quis dizer com isso, em hipótese alguma, que nós não devemos orar em conjunto. Pelo contrário, ele nos disse, né, da importância de orarmos juntos. Tanto que ele falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei.
Mas, então ele apontou a importância, porque a oração em conjunto tem uma força muito grande. Quando um grupo ora com objetivo comum, com intenção comum, a oração tem o seu poder amplificado. Só que Jesus, nessa passagem, quis nos mostrar que é importante a oração coletiva, mas que não podemos dispensar esses momentos íntimos que nós estamos em contato com o Criador, porque inúmeros benefícios vamos colher desse contato íntimo. E nós vamos falar mais no final do estudo que benefícios tão grandes nós recolheremos nesse contato íntimo nosso, no nosso cantinho. Não necessariamente num quarto fechado. A figura de Jesus apontando o quarto fechado é para nos mostrar essa necessidade de estarmos intimamente num lugar tranquilo. Mas nós podemos fazer uma oração num local com muito movimento, se houver uma necessidade, mas aí nós nos recolhemos dentro de nós mesmos, procuramos buscar, nos desligar daquilo que está ocorrendo e orarmos, porque a necessidade às vezes ocorre em locais que nós não podemos ter esse recolhimento aí considerado. Outra coisa que Jesus falou que é muito importante: não cuideis de pedir muito nas vossas preces como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe peçais. O que Jesus quer dizer? Primeiro, não devemos pedir muito, devemos pedir o que é realmente importante para nós, né? A prece não tem que virar um petitório de inúmeras coisas. Como ele diz, o Pai sabe, e o Pai sabe o que é importante para nós, então peçamos o que é importante. E ele fala, a prece não tem um efeito por ela ser cumprida, ter palavras bonitas, ser uma multiplicidade de palavras. O efeito da prece, o valor da prece, a que mais agrada a Deus, como está no Livro dos Espíritos, é aquela prece sincera, que vem do fundo do coração e, portanto, simples, né? E aí ele fala uma coisa também muito importante. Quando ele diz que o Pai sabe o que nós precisamos, tem algumas pessoas que alegam que a oração não é tão importante, já que Deus sabe tudo que nós precisamos, mas na verdade a oração é um momento único que vai fazer um trabalho psicológico intenso em nós e é um ato de humildade. Nós nos dirigimos ao Pai humildemente para pedirmos intercessão. Algumas coisas poderão ser mudadas, outras não, mas é importante que nós tenhamos esse movimento de pedir humildemente o que é necessário para nós. E vamos, com certeza, recolher benefícios sempre. Não existe prece sem resposta. Outro trecho que nós pegamos, o 2, está no Evangelho de Marcos. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. O que Jesus quis dizer com isso? Não adianta nós pedirmos ao Pai perdão para nós, que as pessoas tenham paciência conosco e tenham, indulgência, se nós não fazemos o mesmo. Nós ainda temos dificuldade de fazer essas coisas, mas é importante o nosso esforço de correspondermos. Nós precisamos, a prece, na verdade, nos leva a uma ação de modificação, porque afinal de contas, se nós pedimos, nós precisamos, em retribuição, tentar exercitar esses comportamentos que nós perdoamos. Então, tanto que no Pai Nosso também, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós não perdoamos, nós não buscamos fazer isso, como pedir, né? Então, a prece envolve ação. E, complementando esses itens de Jesus,
O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que nós já citamos, Pedi e Obterei, tem uma comunicação nas instruções do Espírito, que é o final do capítulo, item 22, sobre a maneira de orar. E nesse capítulo, o Espírito que faz a comunicação é o Espírito Monô. E o que ele diz? Uma coisa muito importante. Quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. O que ele quis dizer com isso? Tem algumas pessoas que nem oram, tá? Mas a maioria, ele diz, oram sim. E aí? Mas como? Quão poucos são os que sabem orar? E aí ele vai reforçar aqueles ensinos de Jesus. A humildade é importante na oração, porque a intenção é o fundamental, né? Agradecer pela prece todos os benefícios que nós recebemos até aquele dia, porque as pequenas coisas que nos cercam, nós muitas das vezes esquecemos de agradecer, né? Podermos respirar, podemos estar vivos, com oportunidade de trabalharmos, a encarnação. Então, agradecer todos os benefícios. Colocar nossas fraquezas, é um diálogo íntimo com o Criador, né? Suplicar sempre amparo, indulgência e misericórdia, porque muitos erramos, mas precisamos dessa misericórdia divina. Pedir, Monô, confirma o que Jesus falou, pedir o que realmente necessitamos. Por quê? Monô fala que muitas das vezes nós pedimos muitas coisas materiais. Não quer dizer com isso que nós não possamos, no momento de aflição, de necessidade, pedir ao Pai, mas não fazer da prece um momento de pedir só coisas materiais. Ele diz que o mais importante na prece é nós pedirmos forças para passarmos pelas situações, paciência, que nem tudo vem no momento que nós queremos. Deus sabe o momento certo. Muitas das vezes, aquele não é o momento certo. Ou também pode acontecer de que aquilo que nós pedimos, e muitas vezes acontece, não é o melhor para nós. Pedirmos resignação para passarmos por provas. Vivemos no mundo de provas e expiação. Então, resignação, que é aquele consentimento, né, do coração para passarmos. E ele diz, pedir realmente o que necessitamos. E o que nós necessitamos mais como espíritos? Do melhorarmos, né? Então ele diz que nós devemos pedir a nossa melhoria moral. E uma coisa muito importante, ele fala que nós devemos orar sempre. Ele fala que a oração do começo do dia é muito importante. Despertei, vou agradecer, estou aqui, mais uma oportunidade de viver mais um dia e de fazer melhor do que ontem. A oração da noite, ele também fala que é muito importante. Por quê? Nos preparamos para o sono e nós sabemos que o espírito, durante o sono, ele se desprende parcialmente do corpo físico e nesse momento ele pode buscar inspiração junto à espiritualidade maior para seus problemas, intuições e recebe cargas energéticas muito importantes que vão, quando ele despertar, trazer um despertar bom, tranquilo. Então, mas ele fala algo. Ele diz que quando nós cumprimos os nossos deveres diários de maneira correta, de maneira amorosa, caridosa, com todas aquelas coisas que nós aprendemos, nós já estamos em constante prece diariamente. Mas como nós ainda não somos tão perfeitos assim, né, nós temos durante o nosso dia esses momentos de desequilíbrio, não conseguimos estar em oração constante, diária, né? É importante que nós paremos em alguns momentos do dia para orar e nos reequilibrarmos e melhorarmos. E chegamos à questão 660, que a pergunta é essa. A prece torna melhor o homem? E aí nós não vamos ler a resposta toda do Livro dos Espíritos, mas basicamente os espíritos dizem, sim, torna o homem melhor, por isso mesmo que nós falamos, porque ele se abre à ajuda, ele pode receber inspirações, e aí vai ser mais difícil ele errar, vai ser mais fácil, ele vai ter um grande auxílio para o acerto. E aí essa questão 660 tem um subitem A, em que os espíritos perguntam basicamente isso, mas tem pessoas que oram o tempo todo e não melhoram.
né? Continuam com os comportamentos errados. E aí os espíritos dizem que essas pessoas normalmente oram e acham que a qualidade da oração é você orar muito, mas sem mudança na atitude, palavras vazias, às vezes repetidas, sem nem perceber o significado. Então oram muito, mas sem eficácia, sem mudar, né? E aí os espíritos falam na resposta um trechinho que nós tiramos para justamente fazer o gancho com o livro da Joana. Ele diz na resposta assim, os espíritos, mas não fazem da oração um estudo de si mesmas. Por quê? Porque a oração é um grande recurso para nós nos estudarmos, nós conhecermos a nós mesmos, a nos auto-iluminarmos. E aí, nesse livro aqui, Rejubila-te em Deus, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles coloca no capítulo 8, Psicologia da Oração, alguns pontos importantes. Ela diz que a prece é um momento para tentarmos nos conhecer melhor. Como isso é importante? Porque nós só podemos mudar e melhorar se nós nos conhecermos melhor. E é um momento que ela diz importante para fazermos reflexões sobre os nossos comportamentos, nossas atitudes. E por isso mesmo é um momento psicológico muito importante. Nós estamos fazendo uma análise, uma autoanálise de nós mesmos. E aí ela cita Santo Agostinho, que o Evangelho segundo o Espiritismo também cita, que Santo Agostinho, para se melhorar, ele nos aconselhava à noite, principalmente, mas isso pode ser realizado a qualquer momento, nós fazermos uma revisão do nosso dia e verificarmos o porquê que nós cometemos determinadas atitudes, né? Tivemos determinadas reações, porque isso fez com que ele se conhecesse melhor e, a partir desse conhecimento, procurasse melhorar. Então, ela cita a oração como um auto-recurso terapêutico mesmo, de análise psicológica. Isso vai acarretar uma melhoria nossa psicológica, melhoria nossa espiritual. E ela diz por que esse momento é importante. Nós podemos fazer essa autoanálise em vários momentos, mas ela diz que quando nós fazemos a oração, nós aumentamos as nossas vibrações. Nós podemos, então, ter contato com a espiritualidade maior, que vai nos auxiliar nesse processo de análise psicológica, com as intuições, orientações. Nossos sentimentos e emoções, que ainda são muito ligados aos vícios, né? Pensamentos e emoções desequilibrantes, elas vão ficando meio que esquecidas e nós nos elevamos emocionalmente, né, espiritualmente. E aí, esses pensamentos desequilibrantes também ficam afastados, nós conseguimos um certo equilíbrio, e isso nos favorece a essa autoanálise, a nos vermos como nós somos realmente. E a oração, com isso, proporciona um grande momento de harmonia interior, porque é terapêutico mesmo. Nós nos beneficiamos dessas energias saudáveis nesse momento da oração, para nos refazermos emocionalmente, psicologicamente. E lembrando, num estudo que fizemos recentemente, falando sobre doenças e doentes, que nós citamos o livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus. E nesse livro, José Carlos de Luca diz que a oração é uma ducha salutar. É como se nós tomássemos um banho e esse banho de energias nos libertasse dos detritos que nos incomodam, né? Que nos desequilibram, que nos fazem mal. É uma ducha. Se nós temos tanta preocupação de tomarmos a nossa ducha, o nosso banho, não podemos prescindir da oração para essa ducha espiritual. Então, o momento da oração é o momento de nós pedirmos forças, compaixão ao Pai, a fim de errarmos menos e acertarmos mais. Joana fala isso. E Joana nos alerta também. Aproveitemos bem esse momento psicológico, evitemos queixas, né? Entrar em oração, queixa, porque a queixa nos coloca para baixo. Aquele benefício de nos elevarmos, ele fica meio perdido, porque quando você entra no movimento de queixa, nossa vibração baixa. Então, evitar queixas, né? Pedir forças. Deus sabe o que dói
e Ele só nos dá a carga que nós podemos suportar. Temos que ter isso em mente. E durante a oração, demonstrar gratidão e submissão às leis de Deus. O que é isso? Me desculpe, mas a garganta é muito seca. Submissão às leis de Deus é aceitar o que acontece. Como nós sempre falamos, nós temos mania de pedir muito, pedir coisas que não são tão necessárias. Deus sabe o que é necessário, o momento certo, nós temos que ter paciência. O tempo é de Deus, Ele sabe o momento certo para as coisas. Então, submissão às suas leis, realmente, ter fé de que nenhuma oração fica sem resposta. E no livro Desperte, Seja Feliz, Joana faz um alerta, é um outro livrinho também de psicografia do Divaldo, porque já que a oração nos oferece todos esses benefícios psicológicos que nós apontamos, ela fala no capítulo 27 desse livrinho, Desperte, Seja Feliz, sobre as orações solicitadas. Ela diz que isso é um hábito antigo nosso, de espírito antigo que somos, porque muita gente tinha mania no passado de, ao morrer, desencarnar, né? Antes disso, pedir prece para ser rezada durante 50, 20 anos, enfim. Ela diz que é um hábito que vem dessas preces pagas. Por quê? Porque ela diz que existem muitas pessoas que abrem mão de fazer oração e sempre pedem para que o outro faça por ela. Ela diz, e Jesus nos aponta isso, que a oração nós devemos fazer por todos, sim. Né? A pessoa está aflita, um amigo nosso, uma pessoa conhecida, alguém que precisa, é fundamental nós orarmos por todos. Não nos negarmos nunca a orar por ninguém, claro que não. Mas como nós vimos que a prece traz todos aqueles benefícios, nós devemos dizer sim, irmã ou irmão, eu vou orar por você, né? Devemos orar pela humanidade, por tudo. Mas vou orar por você, mas olha só, por exemplo, vou citar um exemplo. Nós aqui no centro temos um grupo de prece às 19 horas. Vou colocar seu nome nesse momento, vou orar às 21 horas, desculpe. Vou orar por você, mas é importante que nesse momento você entre em oração, você ore, você busque ajuda, ou estimular mesmo a pessoa, ó, eu vou orar por você, mas procure orar. Se você não consegue orar porque está tão desequilibrado, tão aflito, tenta cantar uma música que te eleve. Nós aqui no centro cantamos muito Quanta Luz. Às vezes a pessoa está tão desequilibrada, tão perturbada para orar devido ao seu problema, à sua angústia. Cante uma música que te eleve. Por quê? Joana diz, se os benefícios são aqueles de nos elevar as vibrações, nós precisamos estimular que o nosso irmão ore. Então, devemos e podemos sempre rezar pelo outro, mas induzir ao outro a não desistir do esforço de melhoria, porque a oração traz isso. Quando você adquire o hábito de orar, você está se esforçando para melhorar, você está buscando você própria a sua melhoria. Continuando, portanto, a Joana diz que a oração é um verdadeiro exercício de autoiluminação. Nós nos iluminamos, na verdade, de dentro para fora. E ela fala uma coisa muito bela, ela diz que a oração, quem ora, eleva-se a Deus e penetra-se de bênçãos, qual ocorre aquele que colhe flores perfumadas, perfumifica. Então, que nós estimulemos os nossos irmãos a orarem. E nós vamos fechar o nosso estudo de hoje lendo o finalzinho desse capítulo que nós citamos, Psicologia da Oração. Joana diz, quando desejares orar, acalma o coração e suas nascentes. Se acalma. Assume uma atitude de humildade e aceitação, a fim de que possas falar àquele que é o Pai de misericórdia, que sempre providencia todos os recursos necessários à aquisição humana de sua plenitude. Convidada a ensinar aos seus discípulos a melhor maneira de expressar a oração,
Jesus foi taxativo e gentil, propondo a exaltação do Pai em primeiro lugar, logo após as rogativas e a gratidão, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E ela fecha dizendo: entrega-te, pois, a Deus, e nada te faltará, pelo menos aquilo que seja importante à conquista da harmonia, mediante a aquisição da saúde integral. E aí nos lembra essa passagem de Joana, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que nenhuma prece fica sem resposta, porque vem a coragem, a paciência e a resignação. É isso que nós devemos pedir pela prece. Então, que nós busquemos sempre a oração como um grande recurso a nos auxiliar na nossa trajetória. Muito obrigada a todos. Aqui estamos, como outrora, no intuito de orientar os filhos queridos da casa de Pedro, neste momento que há muito aguardamos e para o qual nos preparamos, e também a todos buscamos preparar. Ouçam com a atenção que deve ser dada a um momento de luz num processo de escuridão. Ouçam bem para que possam ver o que queremos lhes mostrar. O apóstolo Paulo, no início de sua trajetória, apesar do profundo conhecimento da lei judaica e eloquência e oratória exemplares, recolheu-se ao deserto, na humildade de um tecelão, voltando ao início, à profissão ensinada por seu pai, e começou assim a reflexão e construção que o prepararia para o começo de seu brilhante apostolado. Por que falamos deste grande apóstolo e mentor? Por causa do deserto. Cada um de vocês que me ouve e ouvirá encontra-se no seu próprio deserto e precisam conhecer as lições deste deserto. O deserto traz a lição da solidão, do silêncio, da carência emocional, da carência material, da saudade, da melancolia, da incerteza e do medo. Mas não deixem que estas lições os atordoem e enfraqueçam. Olhem para o deserto com coragem e confiança e deem o primeiro passo. Olhem para a dor, seja qual for. Tentem compreender cada uma dessas dores, tentem compreender a função de cada uma dessas dores em suas vidas. Dizemos que é possível, lhes afiançamos que é possível esta caminhada no deserto. Por que lhes dizemos que é possível? Porque não se encontram sós. É urgente que no silêncio e na solidão encontrem a confiança nesta verdade, que toda a diferença fará nos momentos duros que cada um precisará atravessar. Lembrem das verdades que lhes dizemos e as guardem no coração. Estão no deserto? Sim, estão. É a hora da lição. Estão sós? Jamais. Um grupo de caravaneiros deste lar de